Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje vamos falar sobre o possível treinamento mágico para você melhorar o seu VO2, a fórmula mágica, a pílula da performance, a fórmula secreta, o molho secreto, ou seja, tudo isso que tem sido falado sobre o 4x4 norueguês. A gente vai destrinchar, isso é um treinamento que foi publicado sob a forma de um estudo científico, então a gente vai destrinchar esse estudo científico e a gente vai falar se de fato ele é tudo isso que tem sido reproduzido aí por os mais diversos tipos de influenciadores, das mais diversas formas, ou se, na verdade, isso é apenas mais um tipo de treino, dentre outros treinos que podem ser utilizados para melhorar a sua performance. Então, fica até o final, que esse episódio vai ficar muito legal, a gente vai destrinchar tudo no detalhe e sempre com embasamento científico. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês hoje. E aí, André, será que nós temos essa pílula mágica aí, esse ponto de virada na performance de todo corredor, de toda corredora? Mais um método, né, baseado em ciência e que se falou bastante aí nas redes sociais, muitos influenciadores divulgando esse método como uma receitinha de bolo ali para melhorar a performance. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com isso, qual que é a análise que a gente tem que fazer desse método, que acaba sendo mais um, assim como muitos outros métodos de melhora de performance esportiva que a gente tem, né? Assim como o Tabata ou Tabata, seja de treinos em baixa intensidade, tempo run, etc. Vários outros que a gente já conhece. Então a gente vai falar um pouquinho hoje mais especificamente sobre o 4x4. Bora lá. Então assim, gente, se você não sabe o que é VO2 máximo, eu vou falar aqui em uma frase. É a máxima capacidade do nosso corpo de consumir oxigênio. Ponto. Se você quer entender melhor, a gente tem lá o episódio 45, o episódio mais escutado da história do quilômetro 41, em que a gente fala um episódio inteiro sobre VO2. Como medir, o que é, a gente traduz todo esse contexto. Então, vale muito a pena ouvir aquele episódio, mas basicamente é uma métrica para avaliar a nossa capacidade aeróbica, o quanto a gente consegue consumir de oxigênio, certo? E aí, acabou que o VO2 máximo de tempos para cá, na verdade, não só, ele sempre foi importante desde que ele foi criado, cunhado, mas ele chegou na boca do povo. Por questões de longevidade, então ele é associado a maior longevidade, ele é associado à performance esportiva. Quando a gente fala de atletas de endurance, que dependem da sua capacidade aeróbica, ele é uma das métricas mais importantes, embora não seja também o divisor de águas. É possível, isso é um ponto, é possível um corredor com VO2 inferior a outro correr melhor. Então, aí, só isso você já vê que se fosse assim, não precisava nem correr. Pegava antes da maratona, fazia um teste de VO2 todo mundo, quem tivesse o melhor VO2 saia com a medalha, ganhou a prova. Né? Não é assim. Por quê? Porque não tem uma correlação absoluta entre o VO2 e a sua performance esportiva. A gente destrincha isso em vários episódios, zona de treinamento, episódio 45 de VO2, mas só pra gente botar aqui um pano de fundo antes de a gente começar a falar deste treino, que é um treino para melhora de VO2. Fala aí, Murilo. Eu diria, né, André, que pensando até em qualidade de vida, saúde, né? Você mencionou a longevidade, a gente também tem episódio que a gente fala sobre esse tema de forma mais específica. Eu diria que para esse âmbito, o VO2 máximo tem um impacto ainda mais significativo, né? Porque, como você bem falou, outras variáveis fisiológicas interferem muito na performance esportiva. Então, claro, a gente não tem nenhum atleta de elite de nenhum esporte de endurance com VO2 máximo de 40, né? Mas ali entre os top dos top, o VO2 ele pode oscilar e um VO2 não mais alto ele pode acabar ganhando uma competição sem problema nenhum por conta de outras variáveis fisiológicas. E essa questão, falei isso tudo porque pensando em VO2 máximo para longevidade, qualidade de vida, até um estudo de alguns bons anos aí atrás, que você vai mencionar em breve, ele testou, né, esse protocolo para pacientes cardiológicos, né? Então, buscando a melhora do VO2 máximo de pacientes cardiológicos. Então, saiu um pouquinho do âmbito esportivo e testou-se com pessoas com essa comorbidade, buscando melhora de saúde delas.
Exato. Então, assim, vamos contextualizar então o que é, né, o bendito do 4x4 norueguês. E aí a gente vai falar que foi criado e estudado pelo professor Ulrik Wislof. Não sei se eu falei certo, mas imagino que tem uma chance grande de eu ter falado certo. Sei lá se esse O tem som de O, é um O com um risquinho, É, assim, uma barra exatamente. no meio. É uma letra que a gente nem conhece direito. Mas enfim, ele é da Comenta aí, Universidade. se você é norueguês e sabe como pronuncia, escreve aqui nos comentários. Exato. Ele é da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia e ele criou um protocolo que é o protocolo que hoje em dia está na boca do povo. Basicamente, você faz 4 minutos, 4 séries de 4 minutos, com 90 e 95% da sua frequência cardíaca máxima. Entre as séries, você descansa 3 minutos. E antes de começar isso, você faz 10 minutos de aquecimento, 10 minutos de desaquecimento. Então é um treino curto. É um treino de altíssima intensidade, extremamente cansativo, eu sei porque eu já fiz. Na corrida, a gente vai colocar isso mais ou menos como: você vai fazer 4 tiros, aí vai depender da sua velocidade, o quão rápido você é. Você pode ser 4 tiros de 1 milha ou 4 tiros de 1 quilômetro. Então vamos supor que se você estiver correndo 4-1, ou seja, 4 minutos por quilômetro, a sua frequência cardíaca chega a 95, então você vai fazer 1 quilômetro. Né? É muito... Ou então uma outra maneira até mais interessante é 4 minutos no seu ritmo de 3K, de 3 a 5K, que são provas até mais para 3, na verdade. Então são 4 tiros em que você vai ficar 4 minutos no seu ritmo de 3K. Para quem nunca correu um 3K, saiba que é horrível. Tá? É muito rápido. É faca acima no do pescoço. segundo limiar ventilatório, Exatamente. tá? Então, ouçam também nosso episódio sobre Zona de zona de treinamento. treinamento. Então, é acima do segundo limiar ventilatório, é um ritmo bem desconfortável, né? Um ritmo que ele não é sustentável por muito tempo. É um atleta muito experiente, talvez consiga sustentar por mais de 4 minutos, mas não passa ali de 6, 7 minutos em hipótese alguma, porque fisiologicamente falando, é impossível, tá? Então, é um ritmo bem, bem forte mesmo. Exato. E aí, o que acontece? Esse protocolo foi cunhado e depois ele foi testado num outro estudo que foi publicado em 2007, que é um estudo da Norwegian University of Science and Technology, que foi publicado na Medicine in Science in Sports and Exercise, que foi um estudo que comparou este protocolo com outras 3 estratégias. Corrida contínua leve. O que é leve? Sempre abaixo de 70% da sua frequência cardíaca máxima. Corrida em limiar de lactato, como que ele definiu isso? 85% da sua frequência cardíaca máxima. E treinos com intervalos curtos, em que você fazia 15 segundos entre 90% e 95% e 15 segundos de repouso ativo, né? de recuperação ativa, ou seja, uma caminhada leve. E o protocolo. 4x4 a 90 a 95%, com 3 minutos de recuperação ativa. E aí, gente, é importante dizer que esse estudo, ele teve... Isso a gente vai falar um pouquinho dos vieses e das nossas possíveis críticas e tudo mais, mas ele foi feito em homens. Ele foi feito... você pode pensar assim, pô, mas... corrida contínua leve comparado com um treino de alta intensidade, como é que eles equipararam isso do ponto de vista de tentar fazer a mesma carga de treinamento? Eles fizeram isso através da quantificação da quantidade total de energia. Então, assim, o gasto calórico que a pessoa teve para fazer... Vamos supor, correu 1 hora, ele gastou 500 calorias. Para fazer 4x4, ele gastou 500 calorias. Então, ele meio que ajustou as diferentes intensidades dos diferentes treinos pelo gasto total de consumo de energia. Só para tentar eliminar o viés de, mas eu fiz um treino muito intenso versus um treino muito leve, os dois de 40 minutos. É óbvio que o muito intenso vai ter uma repercussão melhor, né? Vai ter mais consequências. Sim. Então ele tentou ajustar com base nisso. Já é um outro ponto de crítica. Será que esse ajuste tá certo? Será que só porque eu consumi a mesma quantidade de calorias, esse ajuste foi feito? Esse é um outro ponto, tá? E como eles quantificaram, né, esse gasto calórico também é outra questão também. Exatamente. Que a gente sabe que existe uma variabilidade bem grande também nas aferições. Né?
Exato. E aí, o que acontece? Os grupos que mais tiveram incremento de VO2 após 8 semanas foram o grupo do protocolo, em que melhorou 7,2%, e o grupo 15 por 15, que é 15 segundos em altíssima intensidade, 90 a 95% da frequência cardíaca máxima, 15 segundos em repouso. E aí, assim, a conclusão do estudo é que intensidade é a métrica mais importante para a melhora de VO2. Então é isso que ele conclui. E aí, esse estudo, não sei exatamente porquê, em parte isso, eu atribuo em parte o fato desse estudo ter ganhado tanta relevância na mídia tradicional, até além da mídia científica, por quê? Ele é um estudo norueguês, e os noruegueses, gente, para quem não sabe, eles estão destruindo as provas de triatlon, eles são muito bons nessas provas. A gente tem a família Ingebrigtsen, que são corredores mais de média distância. Irmãos, né? Então, assim, eles têm uma escola muito forte dentro do endurance. São muito respeitados dentro do endurance. E isso, depois dos anos 2000, eles ficaram ali na crista da onda como o que está acontecendo nesse pequeno país que tem tantos atletas, né, performando nas mais diferentes modalidades. Eles têm outras coisas. Por exemplo, a gente pode fazer um episódio um dia sobre o Double Threshold, que seria as 2 treinos de limiar de lactato no mesmo dia. É um outro ponto que eles também popularizaram. E aí caiu na boca do povo porque um dia lá o Jakob Ingebrigtsen falou, não, eu faço protocolo 4x4 e tal. Para quem acompanha ele mais de perto, como eu, sabe que ele faz em determinados momentos do ciclo de treinamento e na minoria das sessões de treinamento. O que as pessoas começaram a advogar? Este é o melhor treino de VO2. Tem que fazer toda semana. Vamos fazer toda semana e vamos fazer todo dia. Né? Esse protocolo... isso é importante, tá, gente? Esqueci de falar sobre esse detalhe desse estudo. Neste estudo, eles faziam 3 sessões de treinamento por semana e as 3 sessões iguais. Então, você não tinha mescla. Era só leve, só HIIT, ou só 15-15, só limiar de lactato, ou só 4x4. Então, eram... Por 8 semanas. Então, assim, eu tô tentando me segurar, mas aqui já vai mais uma crítica. Quem é que treina só leve 3 vezes por semana? Ou só VO2 máximo 3 vezes por semana? Ou só limiar de lactato 3 vezes por semana? Você que tem um treinador, alguma vez seu treinador te prescreveu 3 treinos de VO2 na mesma semana? Ou prescreveu, tirando numa fase de recuperação, numa fase de base, só corrida leve? Eu acho que não. Né? É isso que eu ia mencionar aqui agora, André. Eu acho que tenho certeza que eu perderia muitos alunos se eu fizesse uma coisa dessa. Né? Primeiro que seria algo tecnicamente errado, a gente vai conversar melhor sobre isso, mas do ponto de vista de motivação, é algo inviável de você sustentar por 8 semanas, já é muito difícil. É claro, esses sujeitos estavam engajados ali num protocolo de pesquisa e tudo mais, mas uma pessoa que no seu dia a dia, buscando performance esportiva, contrata uma assessoria, contrata um treinador, o treinador passa o mesmo treino 3 vezes na semana, durante 8 semanas, é algo inconcebível. Né? Não estou nem falando da parte técnica, estou falando da motivação, a capacidade da pessoa de manter essa frequência de treinos, a mesma coisa sempre, é algo muito chato, muito, muito inviável. Exatamente. E aí, gente, eu vou fazer um papel aqui, eu vou me transformar num influenciador desses que viralizam por alguns minutos, tá? Só para vocês entenderem como é fácil manipular um estudo científico se você descontextualizar esse estudo. Se eu dissesse para vocês que existe um estudo de 1977 que mostrou um protocolo que melhora, diferentemente desse que a gente acabou de falar, que melhorou 7%, que melhorou 44% em 10 semanas o VO2 máximo. Então, achei uma nova fórmula, gente. Este é o melhor protocolo da história para a melhora de VO2 máximo. Você vai seguir este protocolo que eu estou te falando e você vai melhorar quase 50% em 10 semanas, que seria, assim, só para uma coisa absurda. O que você vai fazer?
Você vai treinar 6 vezes por semana. Você vai fazer um protocolo que é o seguinte: 3 desses dias você vai fazer ciclismo intervalado. Então, 6 blocos de 5 minutos em VO2 máximo, com 2 minutos de recuperação ativa entre os blocos. Nos outros dias, você vai fazer corrida contínua de 30 a 40 minutos no ritmo máximo sustentável. Ou seja, você vai correr e é assim, você vai parar com 30 a 40 minutos na hora que você entrar em exaustão. É isso que você vai fazer. Você vai repetir esses treinos, então esses 6 treinos por semana, por 10 semanas. O que esse estudo mostrou? Que na primeira semana o VO2 máximo já subiu 5%, crescendo linearmente até a 10ª semana, com um ganho médio de 16,8 ml por quilo por minuto, sendo que vários desses participantes, que inicialmente eram indivíduos saudáveis, não eram atletas, chegaram a VO2 máximo acima de 60 ml por quilo por minuto, que é um VO2 máximo aí do top 5% ajustado para a idade. Ou seja, é um resultado completamente fora da curva, que inclusive destrói o protocolo 4x4. É muito superior. Certo? Então, este é o melhor protocolo. Faça esse. Não faça esse. Por que você não vai fazer esse, gente? Agora voltando aqui para a realidade. Se você fizer uma semana disso aqui, você vai ver que isso aqui é uma tortura chinesa. E embora não tenha sido reportado lesões nesses indivíduos ao longo de 10 semanas, no final, o que aconteceu nesse estudo? Isso é muito interessante. As pessoas estavam fazendo estudos, quando chegaram em 10 semanas, falaram: cara, mas o VO2 máximo ainda está subindo, vamos esticar para 12, 14, 16. Ninguém quis continuar. Teve um indivíduo que continuou por 3 semanas. Exatamente. Teve um cara que falou: não, eu continuo. Os outros falaram assim: eu não aguento mais. Eu estou em absoluta fadiga mental, corporal, exaustão. Eu não tenho mais endurance mental para continuar esse protocolo. Então, assim, gente, é um protocolo insano. Você tem noção? Eu não sei, talvez... o que é correr 30, 40 minutos no limite a cada 48 horas? Entendeu? Fazer uma prova de 10K para alguém que corre um ritmo forte, né? Uma prova de 10K para RP a cada 2 dias. Exatamente. Exatamente. Aquilo que você se prepara durante 3, 4 meses de forma específica para fazer uma vez, você faz a cada 2 dias. Exatamente. Então, assim, aí tem outros pontos. Um estudo pequeno, um curto período, acho que isso é um ponto importante de a gente dizer, e um protocolo que é completamente inconcebível do ponto de vista de aplicação na vida real. Ah, mas eu não tô nem aí, eu sou diferenciado, eu vou fazer. Porque comigo não tem essa de fadiga mental, eu quero enfrentar, eu vou fazer. Muito provavelmente, difícil de prever, mas aqui você vai acabar se lesionando. Porque o nosso corpo, no curto período de tempo, aliás, não só para treinamento, gente, a gente aguenta muita coisa por pouco tempo. Então, sim, você aguenta uma semana extenuante de trabalho, você aguenta, você que é médico, dei 2 plantões seguidos horríveis, você aguenta. O que você não aguenta? 6 semanas, 1 ano, 2 anos, trabalhando que nem maluco, 2 meses sem dormir. No curto prazo a gente aguenta muita coisa. Você consegue fazer uma dieta maluca, eu só vou comer alface. Você faz por 1 mês. E depois, no longo prazo, você não sustenta. É a mesma coisa aqui, entendeu? No curto prazo, você consegue sustentar um negócio maluco. No longo prazo, seu corpo vai entrar em fadiga, pode entrar em overtraining, vai aparecer lesão. Você vai se lesionar. Exatamente. 8 semanas não é o suficiente ainda para desencadear lesões, etc. O corpo ainda está ali lutando, ainda está dando conta do recado, né? Ainda mais que eram indivíduos saudáveis, né? Mas em médio e longo prazo, com certeza seria algo insustentável, né, André? Exatamente. Então, assim, gente, pode falar, Murilo, depois eu continuo. Não, eu ia mencionar o outro estudo, tem um estudo também que menciona o protocolo 4x4, que envolve alguns pacientes cardiológicos também, né? E nesse é interessante que também houve um aumento de VO2 máximo de aproximadamente 46%, mas em pacientes cardíacos, né? Ou seja, você pega alguém que está muito debilitado, aplica esse protocolo em ambiente super controlado, né? Pessoas, por exemplo, com insuficiência cardíaca, e eles têm um aumento bem rápido, né? Em pouco tempo, utilizando esse protocolo do VO2 máximo.
E aí algumas pessoas também pegam isso como referência e tentam extrapolar isso para o contexto esportivo. Você pega alguém saudável, aplica esse protocolo e espera que haja um aumento de 46% do VO2 máximo, algo que também não vai acontecer, provavelmente. Né? O O meu cara VO2 tá máximo vindo, vai ser lá da onde você tá vindo 54,5. importa, né? Exato, se fosse assim, eu em 8 semanas de protocolo, que foi o que esse estudo mencionou, fazendo esse 4x4 3 vezes na semana, que foi esse protocolo aqui, a metodologia, eu chegaria no VO2 máximo próximo de 70 e poucos, né? Uhum, exatamente. Seria algo bem, bem irreal. Exato, gente. Então, assim, acho que já deu para perceber que a gente tem uma postura um pouco crítica em relação a essa. Colocar esse protocolo como o melhor da história, o único, e tem que ter isso na sua planilha, ou faça isso todos os dias. Tem até um cara, não sei se você já ouviu falar desse cara, Murilo. Ele tem um documentário dele no Netflix, é um americano maluco aí que. Desculpa falar que ele é maluco, né? Não tenho embasamento para dizer que ele tem problemas mentais de fato, mas eu acho um pouco. Ele é um cara que ganhou dinheiro, criou uma fintech lá nos Estados Unidos, ganhou dinheiro e aí o objetivo da vida dele é, tipo, combater o envelhecimento. Ele acabou virando meio que um guru. Já ouviu falar desse cara? Brian Johnson. Acabou Sim. virando um guru da longevidade e tudo mais. E esse Uhum. cara, ele viu esse estudo e como é muito comum, assim, às vezes as pessoas que não são da área médica, não têm formação, a pessoa lê um estudo e fala assim, gente, é isso. É isso. E o cara começou a fazer todo dia, e aí ele dosa o VO2, porque o cara é multimilionário, então ele criou um negócio na casa dele que ele consegue testar o VO2 dele, e aí ele fala que ele tem 45 anos, mas tem idade de 18, aquelas baboseiras, e ele advoga muito esse protocolo e tal. Enfim, e aí, por conta de pessoas como ele, né, que esse tipo de coisa está cada vez mais assim na boca do povo. E, por um lado, que bom que está, as pessoas estão preocupadas em melhorar a sua saúde, em melhorar seu VO2, e ter uma saúde cardiovascular boa, em ter longevidade, qualidade de vida. Aliás, deixar claro que nada disso me incomoda, ao contrário, eu acho ótimo. O que me incomoda é você pegar um estudo e querer dizer que isso é o melhor, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente vai passar para os vieses, eu vou destrinchar cada um dos pontos e nós vamos criticar. Antes, eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast a seguir a gente no Spotify, avaliar o podcast, compartilhar com aquele seu amigo corredor ou aquele seu amigo que descobriu o protocolo 4x4 e agora está recomendando no almoço de família de domingo para todo mundo fazer e prescrevendo o protocolo para todo mundo. Se você acompanha pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar por lá também. Nos sigam também no Instagram, onde a gente tem conteúdos que são diferentes desses episódios, são conteúdos curtos, reels, temos stories, temos chamadas para episódio, temos enquetes, temos pedidos de sugestão de pautas e episódios para o futuro. Então vale muito a pena a gente acompanhar o Quilômetro 41 também lá pelo Instagram. E por fim, gente, a gente está iniciando hoje uma campanha aqui, eu e o Murilo, a gente conversou hoje de manhã, antes de gravar esse episódio. E a realidade, gente, é a seguinte, você que gosta desse projeto, nós estamos lançando a campanha Salvem o Quilômetro 41. E por quê, gente? Pode parecer um pouco dramático, e é um pouco, mas é a verdade. Eu e o Murilo não vivemos do podcast. Eu vivo do meu trabalho como médico, o Murilo vive do trabalho dele como educador físico e treinador de corrida. E o podcast foi crescendo, o que é ótimo. A gente adora fazer isso daqui. A gente foi dando cada vez mais tempo das nossas vidas para fazer pautas, para ler estudos, para fazer gravações, para editar. Quem não sabe, sou eu que edito. Os reels do Instagram, quem edita é o Murilo. Nada, a gente não tem nenhum funcionário. A gente faz tudo aqui na unha, no esforço. E hoje, a gente tem ali uma parte significativa do nosso dia, nossa rotina dedicada ao podcast. E está ficando insustentável. Essa é a dura realidade. Está ficando insustentável. Então, assim, gente, nós temos atualmente 12 apoiadores. 12 apoiadores. E a gente agradece imensamente a esses 12 apoiadores por serem generosos com a gente e darem uma parte dos seus recursos mensais. A gente sabe que é difícil. Agora, se a gente tivesse 1% dos nossos ouvintes como apoiadores,
ou 1,5%, ou 2%, a gente conseguiria manter e sustentar esse projeto para o longo prazo. Da maneira como está hoje, está ficando realmente difícil de sustentar. Então, estamos sob o risco de acabar o podcast. Essa é a dura realidade. Mas, para a gente não ficar só chorando, a gente tem aqui uma campanha, que é essa campanha Salvem o Podcast Quilômetro 41, em que a gente vai colocar a meta de dobrar o nosso número de apoiadores até a gente completar 2 anos de podcast, o que vai acontecer em fevereiro de 2026. Então, para você, querido ouvinte, que pode, obviamente, e gosta do que a gente faz aqui, não quer que o Quilômetro 41 acabe, considere se tornar apoiador, porque a gente precisa da contribuição de vocês para sustentar esse projeto. Queremos delegar a edição, profissionalizar a gravação, delegar a edição dos nossos Reels, das nossas redes sociais, para que a gente possa trazer conteúdo melhor e para que isso fique sustentável com a nossa vida como trabalhadores. Eu sou médico, tenho filho, o Murilo em breve vai ser papai. Então a gente tem uma família que a gente precisa sustentar por aqui. Tá bom, gente? E para não só pedir e também oferecer, estamos criando o Pelotão Quilômetro 41. O que vai ser o Pelotão Quilômetro 41? Um grupo fechado para apoiadores. A gente vai ter um grupo de WhatsApp em que a gente quer fortalecer, criar uma comunidade de apoiadores. Por lá, vocês vão ter prévias do que a gente está gravando. A gente vai abrir as pautas para que os apoiadores falem, pô, eu queria que vocês falassem sobre tal tema. Toda vez que a gente gravar um episódio, a gente vai mandar por lá. Toda vez que a gente tiver uma experiência pessoal, ou um insight sobre corrida, ou li um artigo sobre corrida, a gente manda lá. A ideia é compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e criar uma comunidade. Queremos fazer sorteios periódicos e encontros para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Eventualmente fazer uma corrida, fazer um café da manhã, e fazer aí realmente uma comunidade de corredores em volta do podcast. Então acho que a gente vai conseguir estar cada vez mais junto e, consequentemente, transformar esse projeto que a gente adora, que a gente é verdadeiramente apaixonado, numa coisa que seja sustentável aí com as nossas vidas. Perfeito. É isso aí, André. Muito bom. E vamos lá, vamos às nossas questões, né, sobre esses métodos de treino, mais especificamente sobre o 4x4, o que a gente critica, né, André? Exatamente. E assim, eu sempre me preocupo, André, quando a gente acha soluções muito milagrosas ou algo que promete um resultado muito rápido e muito expressivo, né? E isso sempre me preocupa um pouco. E o 4x4, assim como outros métodos que são amplamente divulgados por influenciadores, né, e prometendo muito em pouco tempo, me preocupa bastante. Então, eu acho que a nossa principal crítica a esse método é exatamente isso, né, André? A gente trazer para a realidade um corredor que vai tentar sustentar a corrida durante anos na sua vida, trazer para essa realidade um método desse. Como que isso vai ser sustentado durante 2, 3, 5, 10 anos? É algo muito impossível de acontecer. Exato. Então, assim, o estudo, ele pegou 40 pessoas, todas homens, então esse é um ponto importante. Ah, por que é importante? A gente sabe muito bem que, dentre as características, né, e a individualidade ali entre os sexos, as mulheres podem ter uma incidência maior ali de lesões do ponto de vista de fraturas por estresse. Ou será que esse protocolo em mulheres não poderia ter sido até um pouco maior em termos de risco de lesões? O primeiro viés. Mulheres em período de menopausa, por exemplo, né, um quadro de osteopenia, coisa parecida. Exatamente. Com certeza. E o principal, gente, o que eu quero, assim, se eu tivesse que escolher um viés aqui, que para mim é o mais importante, é a duração do estudo. E eu vou explicar aqui rapidamente por quê. Porque pensa assim, gente, quando você coloca 8 semanas, você está falando, vamos ver qual método de treinamento é melhor para melhorar o VO2 no curto prazo. Esse é o principal. E aí, gente, eu já até falei pro Murilo, inclusive recomendo, tem um cara que se chama Steve Magnus, esse cara é muito interessante, é um fisiologista, treinador, ex-atleta profissional, que ele falou isso, e é muito interessante, ele falou o seguinte, esse estudo nunca deveria ter sido feito, porque na opinião dele existe um erro de método no estudo. Qual que é o erro de método?
Você está comparando corrida lenta em Z2, que sabidamente é um método de treinamento cujo benefício acontece no longo prazo. O que é longo prazo? Muito. 1 ano? Não, gente. Mas é 2, 3, 2, 5. 3, 5, 10, 15 anos. Ou seja, você já tem essa informação dada. Z2, o benefício é de longo prazo. E está comparando com outro tipo de treinamento que sabidamente o benefício acontece no curto prazo. Ou seja, antes do estudo ser feito, você já sabe qual vai ser o resultado. Uhum. Então, assim, alta intensidade pode ser muito importante e tem o seu papel. Só que o benefício dela, o que acontece? Depois, isso é interessante, depois de um tempo fazendo esse 4x4, provavelmente você vai chegar num platô. E aí, esse é o seu VO2 máximo, ou seja, dá para aumentar seu VO2 máximo ainda mais? Talvez dê. Como? Com outras estratégias. Por exemplo, aliar a este treino de alta intensidade um treinamento de baixa intensidade, de grande volume, por anos, décadas. Ou seja, o método, no momento que ele foi desenhado, o desenho do estudo, talvez esse termo não seja muito palatável aí para quem não é da área da saúde, mas basicamente assim, quando você cria como esse estudo vai ser feito, talvez o desenho já esteja errado. Ele até fala, lógico que o VO2 máximo, o 4x4 é melhor do que Z2 em 8 semanas. Isso já é óbvio. Se fosse diferente, ele fala assim, se fosse diferente, eu não acreditaria no resultado do estudo. Porque isso já é pré-concebido. Nós sabemos que benefícios em Z2 são benefícios de longuíssimo prazo. Aumentar a capilarização, hipertrofia, hiperplasia mitocondrial, tudo isso demora muito. Ganho de eficiência energética, ganho de eficiência de corrida, economia de corrida, ou seja, tudo isso acontece no longo prazo. Então é óbvio que no curto prazo vai ser melhor. É simples assim. Parece que foi um estudo assim, não estou falando que foi, né? Mas parece que foi um estudo desenhado simplesmente para provar a eficiência, a eficácia desse método, né? E é injusto, porque você pega uma fração do que um treino em baixa intensidade pode entregar de benefício para você e compara ele com praticamente toda a potencialidade de um treino feito em mais alta intensidade. Mas são coisas utilizadas em contextos diferentes, né? E aí eu falando como treinador, André, e a gente tem episódio que a gente fala sobre periodização de treinamento, a gente Exatamente. bate nessa tecla em vários nossos episódios, como é importante a gente periodizar, né? Entender a importância de cada adaptação fisiológica em cada período de preparação de um atleta para um objetivo específico, seja de uma prova, seja melhorar algum parâmetro de saúde, seja simplesmente melhorar a sua qualidade de vida, a sua disposição no dia a dia e etc. Então, em cada fase, algo deve ser desenvolvido, deve ser treinado, deve ser priorizado. Então, isso é muito importante. Então, esse protocolo em si testou melhora de VO2 máximo, mas e as outras variáveis importantes também para desempenho esportivo e para a saúde, né? Tem outras variáveis envolvidas aqui. E pensando em performance, a periodização ela é muito importante. Então, sim, o método 4x4 ele pode ser interessante ser utilizado em alguns momentos, mas Exatamente. em alguns momentos, assim como o Jacob aí mencionou, né? Falou, eu faço isso algumas vezes, alguns períodos do ano, não é algo que ele sustenta, faz todas as semanas em longo prazo, né? Então, assim, isso é muito importante da gente pensar também. Qual que é a importância de cada período de preparação de um atleta? Exato. Para usar o exemplo do Ingebrigtsen, ele fala, o treinamento dele é o quê? São 14 sessões semanais, 14 sessões semanais de treinamento, sendo que aproximadamente dessas 14 sessões, ele tem 2 dias que ele faz treinamento em limiar de lactato, o double threshold, então ele faz treinos de qualidade de manhã e à tarde, então tipo terça e quinta. Final de semana ele faz um treino longo e o resto é tudo treino leve. Em alguns momentos, esses treinos de qualidade de terça e de quinta tem ali um espaço para um treino de VO2 máximo. Aí a pessoa olha ele falando que ele gosta do 4x4 e acha que o cara só faz isso da vida. Ele faz 14 sessões. No melhor dos cenários, 2 dessas sessões ele está fazendo treino de VO2, ou mais provavelmente apenas uma. Olha a discrepância entre a realidade que esse cara vive e o que está sendo advogado por aí.
né? É. Então, E assim, aí, André, isso reforça, a gente sempre fala, né, da regrinha dos 80-20, a base que ele tem, né, em treino em baixa intensidade é gigantesca. Então, uhum, e ele faz esse treino, vamos supor que ele faça alguns períodos, 2 vezes na semana, esse 4x4. Ele tem uma base, talvez, ali de 150, 180 quilômetros em baixa intensidade na semana, para conseguir realizar, ter capacidade ali física para suportar esse treino 2 vezes na semana. E exatamente. aí uma pessoa que de repente, nada contra essa pessoa, tá? A maioria das pessoas, está tudo certo. Uma pessoa que tem um volume ali de treino de 20, 30 quilômetros semanais, vai lá e quer começar a implementar esse treino 2 vezes na semana. Não faz Exato. sentido nenhum e é bem provável que em pouco tempo ela acabe se machucando, né? E Uhum, um outro questionamento também é em relação a atletas que fazem esse treino, né, com essa periodicidade, por exemplo, ou até mesmo algo que esses estudos não analisam, é como que essa pessoa está descansando, né? Como que ela se alimenta, como que ela dorme, uhum. ela se recupera. Isso tudo também precisa estar bem encaixadinho para que a pessoa consiga inserir na sua rotina treinos assim de mais alta intensidade, seja desse protocolo ou seja de qualquer outro protocolo. Exatamente. E aí, gente, para finalizar, assim, tem mais dois pontinhos aqui que eu acho que são vieses. O primeiro é esse ajuste que eles fizeram com base em gasto calórico estimado. Gente, dentre as variáveis fisiológicas de um exercício físico, o gasto calórico é apenas uma delas e talvez não seja o mais importante. Talvez não, não é o mais importante. Se você está fazendo um tiro em ritmo de 3K, você está estimulando, você está fazendo adaptação neuromuscular, você está fazendo ganho de economia de corrida, você está você está induzindo adaptações em termos de limiar de lactato, contratividade cardíaca, ou seja, tem um monte de benefícios e coisas que estão acontecendo que você não tem em Z2. Por mais que você gaste no final o mesmo tanto de calorias, as adaptações fisiológicas que são induzidas por diferentes intensidades vão muito além do que quantas calorias você gastou. Então esse ajuste é uma simplificação totalmente absurda e arbitrária de uma coisa completamente complexa. Tá? Então não dá para dizer que só porque gastei a mesma quantidade de energia é equivalente. Não, não é equivalente. É equivalente do ponto de vista de gasto energético. Ponto. Não é equivalente do ponto de vista de todas as outras variáveis. Tá? E o outro ponto é sobre o uso indiscriminado do VO2 como uma meta. Como a meta. Eu vou explicar. Uau. Vou fazer Uhum. o paralelo aqui com a medicina, que eu acho que é mais interessante. Vamos supor que você tem um medicamento A e um medicamento B. O medicamento A, você fala assim, ó, você vai tomar esse medicamento porque ele mostrou que se você tomar esse comprimido todos os dias, você tem 50% de redução do risco de infarto. Caramba, interessante, né? E você tem um medicamento B que fala assim, olha, toma esse medicamento aqui, porque ao tomar este medicamento, você tem uma melhora de 50% no seu nível de colesterol. Então eu pergunto para você, vai escolher entre o medicamento A, que diminui 50% a chance de você ter um infarto, e o medicamento B, que diminui 50% o seu exame de colesterol. Qual que você acha que é mais poderoso? O que diminui o desfecho, o que diminui o risco de você ter um infarto, ou o risco de você morrer por uma doença cardiovascular. O que acontece? Se você está pensando sobre a ótica de um corredor e você tiver que escolher entre melhora de VO2 e melhora de tempo de corrida, você vai escolher qual? Tempo de corrida. Tá? Então, Independente do que gerou esse desfecho, né? exatamente. Até porque, quando a gente pensa num treinamento, vai melhorar VO2. Beleza, mas eu acabei de falar aqui. E a adaptação neuromuscular e o ganho de eficiência energética são todas características que que não vão ser enxergadas pelo VO2. O VO2 ele vê uma parte da coisa, ele não vê o todo. Uhum. E, O e eu já- quanto, o quanto essa melhora do VO2 implicaria numa melhora num teste contra-relógio, né? Numa prova? Exatamente. Exato. Será que esse aumento, sei lá, de 10, 15, 40%, provavelmente implicaria, mas seria significativa essa melhora? Né? E as Exatamente. outras variáveis que a gente está esquecendo aqui, que também são importantes para essa melhora desse tempo de prova? Até mesmo experiência, até mesmo Mental estratégia de toughness, a prova, resiliência mental, isso, com tudo. certeza.
Com E, certeza. e aí, assim, mas eu não estou preocupado com o meu RP, eu estou preocupado com longevidade. Tudo bem. Uhum. Acho ótimo que você esteja preocupado com longevidade. Inclusive, eu também estou. Aí você vai pensar, tá, o que é mais importante? Você ter um VO2 melhor ou você ter uma vida mais longa e mais saudável? O que a gente sabe hoje? Que quem tem VO2 mais alto vive mais e vive melhor. Eu desconheço, inclusive, até recentemente a gente gravou um episódio e uma pessoa que era uma estudiosa sobre o tema mandou: André, vocês não falaram disso, não falaram disso. Adoro. Cara, puta, tem esse estudo aqui que tem esse. Mandem, acho super legal. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar aqui no comentário mesmo, público, não tem problema nenhum com isso. Mas onde eu quero chegar? Desconheço um estudo que tenha colocado, vamos pegar assim, dois grupos de, sei lá, duas populações, então vamos pegar aqui 1.000 indivíduos no grupo A, 1.000 indivíduos no grupo B. Vamos implementar no grupo A treinamentos 4x4 norueguês para melhora de VO2 e vamos acompanhar essas pessoas por 20 anos para ver se de fato esse VO2 incrementado por meio desse protocolo foi capaz de diminuir infarto, AVC, queda. Eu desconheço esse estudo. Então a gente não pode sair por aí dizendo que o 4x4 norueguês é a bala de prata para você viver 110 anos. Porque a gente não tem informações para isso ainda. Entende o que eu quero dizer? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Assim, ainda mais na fase do ChatGPT, e quero deixar claro que eu não tenho nada contra o ChatGPT. Acho que ele pode ser uma ferramenta extremamente interessante. Agora, se eu escrever no ChatGPT, colocar esse artigo lá e falar assim: crie um roteiro para um vídeo de 2 minutos do porquê que este é o melhor método. Ele vai te dar o roteiro prontinho. Super convincente. Agora, se eu pegar o mesmo ChatGPT e falar assim, colocar o artigo e falar assim: crie um roteiro para um vídeo de 2 minutos falando por que este estudo não pode ser utilizado isoladamente para concluir que este é o melhor treinamento. Ele vai te dar um outro roteiro de 2 minutos falando de 10 motivos pelo qual este não é o melhor método. E aí? Então ele serve ao interesse de quem está usando ele. Isso aqui, estou dando uma filosofada, mas isso é um fato. Então, para o influenciador, inclusive ele pode botar assim: faça um roteiro de um vídeo de 2 minutos com alta probabilidade de engajamento para Instagram sobre este estudo. Ele vai fazer lá um roteiro de cinema para você, em 2 minutos, ficar viral, para todo mundo ver e tal. Será que isso quer dizer que você está dando a melhor informação possível? Ou que você tem conhecimento suficiente para falar sobre aquele ponto? Esse é o questionamento que a gente quer trazer aqui nesse episódio. Então, cuidado. E assim, regra para a vida, tá, gente? Quem sou eu para dizer? Mas assim, como médico eu me sinto minimamente gabaritado para dizer: quanto maior a promessa, maior é o risco disso ser balela. Tá? Se o cara fala assim, ó, toma essa fórmula aqui, que isso aqui, cara, é garantia. Toma esse fitoterápico aqui que você vai dormir bem, só dorme mal quem não toma. Seja desconfiado. Seja desconfiado. Perfeito. É isso, André. A gente tem que tomar cuidado com essas fórmulas fechadinhas, né? Esses protocolos. A gente tem N outros métodos, a gente tem outras coisas importantes a serem desenvolvidas no médio e longo prazo, pensando em desenvolvimento esportivo. Então, é super importante, né? Você buscar uma orientação de um treinador, de uma assessoria, você tentar ter esse profissional te ajudando para que você consiga planejar os seus treinos da melhor forma possível, né? E seguir um protocolo desses, né? Que tem esses inúmeros vieses aí, é algo complicado que pode te colocar frente a um risco, pode te frustrar porque você não atingiu ali o benefício que ele promete, você pode se machucar também. Exatamente. Então, é algo que deve ser visto com bastante cuidado. Não, com certeza, Murilo. E eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o 4x4. Inclusive, eu já fiz e faço eventualmente. Eu quero deixar... E eu quero dizer de novo, intensidade é excelente para ganho de VO2. É um fato isso. É um fato. Assim como treinamento em Z2 por longo período é excelente para ganho de VO2, não tanto quanto um treino de intensidade no curto prazo.
É isso. Então, assim, vamos fugir de verdades absolutas e vamos entender que embora um pouco do nosso trabalho aqui é tentar simplificar, às vezes a gente pode parecer que a gente está complicando alguma coisa, mas a verdade é que treinamento é algo muito mais complexo. É uma receita de bolo, é difícil. Se fosse, se fosse simples assim, gente, não precisava ter o treinador de corrida que vai lá e é um cara que leva um cara para a Olimpíada. Isso é super complexo. Por quê? Porque o cara tem ali 1000 variáveis que ele tá usando para escolher o que ele vai fazer com aquele atleta, né? E aí, para finalizar, para fazer as pazes com 4x4, eu quero dizer de uma situação em que eu acho que ele pode ser excelente e que isso eu já vi uma outra pessoa falando, que é também uma suposta especialista em qualidade de vida e tal. Ela foi num podcast que eu gosto bastante, que é o podcast do Rich Roll. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um entrevistador. E aí ela falou assim, para a grande maioria das pessoas, o treinamento em Z2 falha na sua proposta de melhora de qualidade de vida. Mas e eu concordo com ela. Esse que é o grande ponto. E eu vou explicar por quê. Ela falou o seguinte, que a pessoa média, ela tem pouco tempo para fazer atividade física. E o grande ponto que a grande maioria das pessoas... eu não sei esse dado, eu até gostaria de saber. Quem faz academia, na média, faz quantas horas por semana? Eu chutaria que é menos de 3 horas. Eu chutaria que é menos de 3 horas por semana. Não sei, talvez o Murilo tenha até mais gabarito para dizer isso. Não, acho que na média a pessoa vai 2, 3 vezes na semana na academia, no máximo ali, né? E aí, cada vez vai levar uns 40 minutos a 1 hora. Exatamente. Né? Então, eu imagino que deva ser algo nesse sentido. Aí a provocação que ela traz, que eu acho super pertinente, e aí a diferença entre alguém que é mal intencionado e alguém que está fazendo uma reflexão do tipo da aplicação prática. Pensa que uma pessoa que faz, não, eu faço exercício aeróbico 3 vezes por semana, e a pessoa está fazendo corrida leve e bicicleta. Ou corrida leve e uma aula de dança, vamos supor. Ou seja, ela está fazendo 3 atividades em Z2. E aí ela fala, talvez essa pessoa não esteja tendo a fórmula mais inteligente, pensando em longevidade, e pensando em... Será que para essa pessoa colocar em uma das sessões da semana ali um 4x4 não seria interessante? Com certeza. Eu acredito que sim. Entendeu? Eu acho que faz todo o sentido do mundo. A gente até falou sobre isso quando a gente falou de treino intervalado, né, Murilo? Que a gente estava falando, a gente teve um episódio sobre treino intervalado, que a gente falou, que foi até o Murilo que trouxe isso, eu achei genial. Eu falei assim, não, André, eu acho que mesmo que eu tinha falado assim, aquela pessoa que não está preocupada com performance não precisa se preocupar em ficar fazendo treino intervalado. Aí o Murilo falou, não, na verdade, eu acho que a pessoa não está preocupada com performance, está preocupada em saúde, ela também tem espaço para o treino intervalado. O 4x4 nada mais é do que um treino intervalado. Sim. Uhum. Seja o 4x4 ou algum outro método, mas a intensidade é importante para ela também. Né? Exatamente. Então, talvez para essa pessoa que está só fazendo uma caminhada ou uma rodada, colocar ali um treino de intensidade que pode ser o 4x4 ou pode ser outro, pode sim ser um divisor de águas. E isso eu concordo. Sim. Agora, não é bala de prata. Inclusive, se eu pegar essa pessoa, que acho que é a pessoa média, né? Não sei se é a média dos nossos ouvintes, embora a gente já tenha... Isso a gente tem a informação, que a maioria dos nossos ouvintes corre 3 vezes por semana e corre menos de 30 km por semana. Isso é a média. Então, óbvio que tem gente que corre 100, tem gente que corre 10. Né? E tá tudo certo. Então, se você pegar essa pessoa e oferecer esse treinamento, eu acho que a pessoa tá num... É muito melhor do que fazer só treino leve. Com certeza. Né? E é isso. O treinamento de corrida é esse blend, né, Murilo? É um blend que você faz ali. Você vai colocar... acima do ritmo de prova-alvo, dentro do ritmo de prova-alvo. Periodização de corrida, que tem um episódio bônus para apoiadores gravado, já publicado. Se eu não me engano, é o episódio de outubro. Né? Então, assim, a gente destrinchou isso. Então, como isso varia dentro de cada meta, de cada ciclo, de cada tudo. Enfim, acho que é isso, gente. Deu pra gente destrinchar bastante. Varia muito de pessoa para pessoa, né, André? Porque, assim, mesmo quando a gente não tem uma receita pronta também para uma periodização de treinamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa, como o indivíduo vai responder aos treinos que você prescreve,
eu como treinador, né? Então, assim, claro, a gente tem uma ideia, a gente tem algumas coisas que a gente tenta evitar, a gente tem ali um esqueleto, digamos assim, o pessoal vai fazer o 10K pela primeira vez, o que a gente vai planejar para ela, mas tudo pode mudar ao longo do processo, né? Porque as pessoas respondem de forma diferente, a individualidade biológica. E a nossa crítica aqui nesse episódio, a gente mencionou o método 4x4 norueguês, mas assim, a nossa crítica principal é aos métodos de treinamento, essas promessas milagrosas com desempenho, uma melhora de desempenho muito rápido, né? É isso que a gente está criticando aqui, as pessoas terem esse olhar, terem essa atenção quando assistirem a um vídeo que promete isso, lerem algum conteúdo que promete isso, né? E assim, vamos no feijão com arroz, vamos no básico bem feito, vamos na periodização, vamos com calma construir uma metodologia, um planejamento de mais longo prazo. Isso é o mais importante, né? Nenhum resultado ali, ninguém conquista uma medalha olímpica em 8 semanas, né? Exatamente. Então, isso não existe. É um processo que levou muito tempo e com certeza essa pessoa não ficou repetindo um método desses durante 4, 8, 10, 12 anos da vida dela para alcançar uma marca expressiva, né? Seja um campeonato olímpico, seja uma prova de 10K para uma RP, tudo leva bastante tempo, deve ser construído aos poucos, utilizando-se vários estímulos, diferentes objetivos em diferentes fases. É isso aí, Murilo. Então, gente, se você gostou desse episódio, comente aqui. Se você não gostou desse episódio, comente aqui. Então, estamos abertos a críticas. Podem criticar, só não pode xingar. Quer dizer, pode, mas aí eu vou bloquear o comentário, porque a gente tenta ser educado aqui. Então, pode comentar, a gente adora. Comentem, eu tento responder a todos vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, Murilo. Valeu, André. Obrigado, ouvintes. E nos ajudem a salvar o podcast Quilômetro 41. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Até lá! Até!